Olá pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou o Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30 nesta sexta-feira, dia 15 de julho. Lembrando a vocês que estamos no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, também para Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e no canal 6 da NET para São Leopoldo. Também temos nosso site, valetvplay.com, também nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube da Vale TV, aplicativo para iOS e Android, valeTV.play. Bom, pessoal, para a gente começar nessa sexta-feira, vamos lembrar a todos, né? Final de semana, bastante esporte aqui na nossa capital e também na região, né? Temos aqui Série B do Campeonato Brasileiro, começar falando do Grêmio. O Grêmio volta a campo neste sábado, enfrenta a Tombense a partir das 16h30 aqui na Arena, em Porto Alegre. O Grêmio, que é o quarto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, 29 pontos. Tá, quem sabe aí buscando uma terceira colocação, caso ultrapasse o Bahia. Ainda não chega no Vasco, que é o vice-líder com 34, e o Cruzeiro, que é o líder lá isolado com 38 pontos. Então o Grêmio tem que remar um pouquinho para conseguir, quem sabe, ainda esse título da Série B. Também temos Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana o Inter que venceu, né, o América Mineiro no começo da semana, está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série A. O Inter que tem 28 pontos, o Inter está ali a 2 pontos do Palmeiras, que é o líder da competição com 30. O Inter enfrenta um confronto direto, né, tem esse final de semana com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, também 16h30 esse jogo neste sábado. Também, ainda no sábado à tarde, Série D do Campeonato Brasileiro, tem o Aimoré em campo, jogo aí com Marcílio Dias, né, o Aimoré que encerra a primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, fora de casa, esse jogo às 15 horas, o Aimoré que já está classificado, podendo, quem sabe, ficar líder ainda do Grupo 8, buscando aí, quem sabe, trazer para casa a fase de mata-matas aí para disputar aqui no estádio do Cristo Rei. Bom, pessoal, a gente vai seguir nessa sexta-feira falando de futebol, porque hoje eu recebo aqui no Esporte na TV o Luiz Soster, que é treinador da equipe Sub-15 do Esporte Clube Novo Hamburgo, vai falar para a gente sobre as competições aí que a base anilada está disputando. Luiz, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo, boa noite à comunidade de Novo Hamburgo e principalmente aos torcedores do Esporte Clube Novo Hamburgo. Luiz, conta para nós então um pouquinho, vocês estão com bastante competições aí pela frente, se preparando para vários jogos ainda em 2022. Correto. Fechado o primeiro semestre, né? Agora no segundo semestre os jogos são mais disputados, a competição começa a estreitar, né? E o Novo Hamburgo está na categoria Sub-15, que eu sou treinador, né? O ano de 2007. Nós estamos participando do Campeonato Gaúcho Federado, né, da Federação Gaúcha de Futebol. Sim. É o primeiro ano federado da categoria, né? Ela salta de competições regionais, assim, competições de ligas, né, para uma competição federada. Ela muda todo o ambiente, toda a participação dos atletas e do próprio clube vamos dizer assim, ficaria mais profissionalizado, digamos assim. Exatamente, é pular o muro, né? Sim. E além disso a gente está na BG Prime, né? Que é uma competição sul-americana, sul-brasileiro, que engloba Curitiba, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, né? E aí a gente joga contra equipes como o Curitiba, o Atlético Paranaense. Já é um nível, né? Muito nível, né? O Avaí, o Criciúma, né? E as equipes aqui do nosso Rio Grande do Sul, Inter, Grêmio, Juventude, né? Claro. E como é que está o desempenho de vocês aí nesse sentido, Luiz? Nós estamos nas competições, elas estão no meio agora, né? Elas vão parar agora nesse mês de julho, porque também a gente vai participar do EFPAM, né? Bacana. Em Alegrete. Que é tradicional, né? Muito tradicional, é a primeira vez que o Novo Hamburgo vai estar presente, foi convidado, né? Que legal. E nas competições nós estamos, vamos dizer, no bloco intermediário. Nós estamos na na linha de classificação, né? A BG Prime são 8 equipes, né?
e o gauchão é 4 equipes. Nós estamos na linha intermediária disputando a vaga para a outra fase. Certo. Ô Luiz, e assim, para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Certo. Que nem eu falei antes de começar o programa. Pô, eu cobria muito o profissional do Novo Hamburgo, às vezes a base ela não aparece tanto, a gente sabe disso, né? Correto. Recebe nem tanta mídia como deveria receber. Conta para nós um pouquinho quando chegou no Novo Hamburgo, como é que vem sendo esse teu trabalho, esse desenvolvimento ao longo dos anos aí no NOIA. Bom, Gustavo, eu sou de Porto Alegre, né? E eu tive... O meu início foi no Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Bacana. Onde eu tive o prazer, a convivência de trabalhar diretamente com James de Freitas, que hoje está como auxiliar do Roger. Sim. E depois eu fui auxiliar do Andrei Lopes, o Cebola, que Legal. hoje está no Palmeiras. Isso. Depois eu parei com o futebol, eu fui dar aula em escola, né? Professor de Educação Física. Professor de Educação Física, né? E aí depois eu fiz o pós-graduação na URGS, né? Em Ciência do Futebol. Legal. Fiz as licenças B e C da CBF, né? E fui convidado pelo São José para retornar para o futebol, até porque eu estava fazendo na época um trabalho de mestrado. E aí eu apliquei ele lá no São José e fui convidado a voltar para o futebol. E eu me envolvi, retornei para o futebol lá no Esporte Clube São José, em Porto Alegre. Sim. E depois, em 2018, o Eduardo Bickel me convidou para vir para o... Que era supervisor de futebol na época, né? Exatamente, coordenava as categorias de base do Novo Hamburgo, né? Hoje ele está no América Mineiro. E ele me convidou para vir atuar em Novo Hamburgo, né? Eu vim, conheci o clube, conheci a cidade, vamos dizer assim, e agregou para mim isso, foi muito bom. E então, desde então, estou no Novo Hamburgo aí. Tá desde sempre na categoria sub-15 com a gurizada ou passou por outras categorias? Não, eu passei por outras categorias. Eu iniciei no Novo Hamburgo na categoria sub-12 e aí fui 13, 14, 15. Foi galgando ali os níveis. Exatamente. E para ti, como é que é trabalhar com a base? Assim, tu gosta de trabalhar com essa gurizada que tá vindo? Para ti é um ambiente bacana de ver essa gurizada crescendo, evoluindo, Luiz? Olha, muito prazer, é uma vocação para mim trabalhar com meninos, com atletas, vamos dizer, jovens futebolistas, né? Ela nos dá prazer no sentido de que a gente está facilitando um sonho desses meninos, né? E quanta satisfação há quando eles conseguem, né, atingir um estágio de ultrapassar para outro clube de maior expressão. Claro. E assim, dessa gurizada aí que tu pode falar, pô, tu já teve a experiência então do Grêmio ali, dessa galera, pessoal aí que tá em casa, quem é que já passou aí pela essa tua trajetória toda no futebol aí que a gente conhece, Luiz? Anteriormente lá no Grêmio eu fui daquela categoria ouro do Grêmio ali, onde teve o Douglas Costa. Sim, né? Que é aqui da região também. Que é daqui da região, né? Sapucaia. Exatamente, que foi um dos atletas que passaram por mim lá no Grêmio, né? Agora teve um pouco de dificuldade com a torcida gremista do ano passado com o descenso, né? Mas mas ainda é um cara sensacional, espetacular em termos futebolísticos. Ele é uma boa pessoa, ele é gremista mesmo, né? E extraordinário jogador de futebol, um nível acima, né? Com certeza. E outros atletas que passaram também pelo Grêmio, pelas categorias de base e que não são conhecidos aqui no Brasil. Eu cito Paulinho, que está fora, sempre jogou fora, né? Uhum. E continua jogando ainda hoje, né? E aí depois eu tive esse lapso, né? Que eu fui para a escola e depois retornei para o futebol ali no Novo Hamburgo, né? E desde então, assim, vamos dizer, hoje os meninos que estão com expressão são aqueles sub-17, né? Que ainda... Dá para se dizer o Iago ali que teve na Copinha, esse foi o Iago não cheguei a trabalhar com ele, mas alguns atletas hoje que já passaram pelo Novo Hamburgo e já estão em equipes maiores, né? Mas ainda numa sub-17 já chegaram. São vários. São vários. E assim, dentro da tua metodologia de trabalho, como é que tu gosta de fazer isso com essa molecada? Porque o que acontece? Tudo bem, agora é uma competição federada, é um nível um pouco maior,
mas também é uma diferença, porque eles estão começando ali, né? Exato. Daqui a pouco, eu não quero mais isso para mim. Como é que trabalhar também essa questão psicológica da gurizada? Olha, é uma etapa, uma fase da vida deles muito interessante, porque, vamos dizer, eles iniciam, e todos os jovens iniciam no futebol com o sonho de se tornar jogador de futebol. E quando o funilzinho vai estreitando e eles vão vendo as dificuldades de se tornar um jogador de futebol e, ao mesmo tempo, eles largam um pouco, né, a vida social deles, Sim. aquele conflito que existe ali torna, vamos dizer, é um choque de realidade que, né, que o futebol não é só uma brincadeira, ele começa a ser verdadeiro, né, para a vida deles. Então, a gente no Novo Hamburgo temos uma psicóloga que acompanha também este fato, né, de que eles ficam em dúvida em permanecer ou sair do futebol, né? E a gente vai lidando com isso, né, da forma, vamos dizer, de uma forma que a gente ajude na formação deles, né? Que se eles não se tornarem jogador de futebol, eles vão ser grandes cidadãos. Sim, é nesse sentido que tem que ser também. Nesse sentido. Até porque agora é um processo, né, da tua categoria, sub-15, né? Com 16 anos já pode assinar um contrato profissional, né? Querendo ou não, já está entrando nesse mundo e é um passo muito tênue ali, né? É uma linha complicada. Tu decidir que eu realmente quero ser um atleta ou não, né? É uma linha complicada e é uma linha... ela ocorre muito rápido, essa mudança, né, de sair de uma escolinha, que até uma sub-14 é uma escolinha, Sim, e entrar numa categoria competitiva, né, com jogos importantes, né, com jogos com equipes grandes já, né? E a gente lida com tudo isso e com treinos todos os dias e com as dúvidas, né, deles mesmos em relação ao futuro, né? sim. É algo assim que eu vou te dizer assim, a gente trabalha além do treino, né, muito com o mental. Imagino. E nesse sentido da gurizada, como é que vocês trabalham também os pais, Luiz? Porque a gente sabe que categorias de base, às vezes acontece do pai, talvez um pouco por torcer demais, por querer ajudar, às vezes atrapalha um pouco. Como é que vocês trabalham nesse sentido também no Novo Hamburgo? Exato. Bom, no Novo Hamburgo a gente, quando detecta, né, que o atleta está sendo pressionado demais e começa a ter dúvidas sobre o futuro dele mesmo, né? Nós aproximamos o pai, né, e o atleta do psicólogo, né, para uma conversa, né, para que a gente consiga detectar onde é que está a situação principal, né, porque o pai, ele é um torcedor, né? Ele é um torcedor e muitas vezes o pai olha só para o menino, só para o filho, de uma maneira já como um jogador. Sim. E ele não é um jogador ainda. Ele não é. Ele é um atleta. É um projeto de jogador. Se formando, né? Sim. E essa dificuldade, essa cobrança, né, muitas vezes faz o menino desistir. Sim. E nesse sentido, assim, essa transição, né, a questão da idade também, focar no estudo também, acredito que, não sei se essa é uma cobrança que vocês também têm dentro do Novo Hamburgo, tem que estar bem na escola também para poder estar atuando, não sei como é que vocês fazem esse acompanhamento. Sim, nós fazemos o acompanhamento, né? A gente tem na secretaria um controle da escola com presença, né? E a gente conversa individualmente com eles, né? Sempre perguntando como é que estão na escola, né? Porque ainda a escola, ela tem que ser a prioridade, né? Até porque eu digo sempre para eles, né, que um jogador hoje tem que ter o cognitivo alto. O jogador hoje tem que saber pensar, o jogador hoje tem que ser inteligente. Sim. Porque, principalmente nossos treinos, a gente trabalha muito com a tomada de decisão. E para ter tomada de decisão, precisamos de jogadores inteligentes, né? Então, nós cobramos bastante deles isso e mostramos para eles a importância de estudar.
Sim. E dentro dessa questão técnica e questão física também, né? Eles não estão ainda na questão, no auge do físico deles, né? Tem que se trabalhar de forma diferente. Tu não é um profissional ainda também, né, Luiz? Tem esse sentido também, né? Exatamente. Nós temos o preparador físico, né? E a gente também é o primeiro ano de academia de musculação, né? E só que o que a gente dá prioridade na academia, na sala de musculação, que eles aprendam o movimento, que eles consigam ser educados para aquele movimento. Não há necessidade de grandes pesos, né? Há necessidade de entender o movimento, de compreender, de fazer o exercício sem se machucar, né? E Exatamente. claro que tem os trabalhos de campo, né? Que a gente trabalha daí mais a potência, mais a velocidade, a agilidade, né? Sim. Que é importante para o futebol. E ali no Novo Hamburgo tem uma facilidade também, que já tem tanto campo natural, né, de grama natural, e o gramado sintético também, que acredito que é importante ter esses dois, né? E normalmente os jogos de sub-15 às vezes acontecem no sintético, né, Luiz? Exatamente. Assim, nós temos dentro ali o clube cresceu como um todo ali, né? Sim. Hoje nós temos a sala de musculação, nós temos uma sala de funcional, né? E 3 campos de futebol e mais o estádio. Sim. Então, facilita sim o campo sintético, né? Ele se torna vamos dizer, um treino que tu pode fazer até dia de chuva. Então, sim, ele te facilita para te não perder treinos, né? Sim. O campo suplementar é muito bom, grama bem cuidada, né? Ela é agregado ao... Sobre a necessidade que se tem. Exatamente. Agora, uma questão de opinião, assim, a minha opinião de ver, assim, de acompanhar futebol, enfim, a gente vê em questão de gramados de sintéticos, né? Às vezes questões de lesões, né, dos atletas, de prender um pouco mais o pé ali, enfim, do material que se usa, material esportivo, chuteira, ou um tênis, né, uma chuteira assim. Isso, daqui a pouco, para a criança ali, por estar nessa idade já jogando um gramado sintético, isso não pode ser complicado depois lá na frente, ter uma lesão um pouco mais grave já no começo da carreira, Luiz? Olha, eu vou te dizer que é tudo questão de adaptação, né? Eles, com 6 anos que a gente inicia ali nas categorias de base, eles já estão treinando no gramado sintético, né? Sim. Então, para o clube Novo Hamburgo, né, a gente mesmo fala, aquele gramado sintético ali é o pátio da casa, né? É ali que eles brincam, ali que eles se divertem, ali que eles jogam, né? E treinam. Então, nós não temos muito fator de lesão no gramado sintético, até porque a gente inicia desde cedo no gramado sintético. Entendi. Então, não tem, na tua opinião, não tem tanto essa diferença aí? Não existe essa diferença, até porque assim, os campos, né, que a gente joga não tem o tratamento de um clube profissional, claro, de Série A, né? Então, os campos também não são tão bem cuidados, né, e bem preparados, né? Sim. Então, no gramado sintético, a bola rola, ela só muda o quê? Ela muda a velocidade dela e tudo, sim, mais, mas é questão de se adaptar. Sim. E assim, Luiz, a questão que eu gosto assim de perguntar quando os treinadores vêm aqui, que às vezes acaba não entrando em discussão, né? Mas desde o começo da carreira do menino, ele começa a aprender a questão tática, toda essa questão de campo em si. Como é que tu gosta de trabalhar? Como é que tu gosta de trabalhar tuas equipes? É um sistema mais ofensivo, mais defensivo? Como é que tu trabalha nesse sentido, já que eles estão iniciando esse processo? Sim. Existe uma metodologia de trabalho, né? E dentro dessa metodologia de trabalho, né, eu organizo as minhas equipes a compreender, a entender os momentos do jogo. Os 4 momentos do jogo, né? A organização ofensiva e defensiva e as transições ofensiva e defensiva. A partir daí, a gente começa a trabalhar os princípios, subprincípios e subprincípios, né? Então, eles vão, dentro de cada momento do jogo, tomando conhecimento da aplicabilidade dos princípios, subprincípios e subprincípios. O que eu quero dizer com isso? Que nós ensinamos o todo, o global. Por quê? Porque ele não vai ser um atleta meu a vida inteira. Claro. Ele precisa entender para que quando ele tenha a bola ou quando ele não tem a bola, ele consiga tomar decisão de movimento, de espaço, né, e de jogo. Então, a partir desse momento que ele compreende
como se joga, como é o jogo. Então, cada treinador vai ter o seu modelo de jogo, Sim. mas vai facilitar para ele. Ele vai se adaptar a cada modelo de jogo de cada treinador, né? Sim, Aí sim. cada treinador, vamos dizer assim, tem a sua ideia, né? E dentro da sua ideia, ou de jogar, ou de se defender, ela está adaptada aos momentos do jogo. E ele aprendendo tudo isso, seguramente, ele vai jogar em qualquer equipe. Sim. E assim, nessa questão dos outros treinadores também, dentro ali do clube, vocês fazem uma troca de informações, daqui a pouco esse menino que é da 15 pode já, quem sabe, tá treinando na sub-17 ou mesmo nas categorias superiores, vocês fazem essa troca de informações assim, Luiz? Sim, sem dúvida, a gente tem essa troca de informações e os meninos, eles treinam com as categorias acima, até para perceber a força, para perceber o ambiente, né? A maturidade que transforma o menino quando ele treina uma semana ou duas na categoria de cima, depois retorna para dele, aí a gente reveza com outros, é muito importante. Vai dando essa experiência diferente para eles, sim, né? Sim, sem dúvida. Pega uma cancha maior ali na... Exatamente, tudo, né? Eles aprendem até a lidar com situações que talvez estivessem na própria categoria, não saberiam, né? Aprendendo lá de cima, eles voltam mais confiantes, mais maduros, né? Já passando também para os outros colegas ali de Exatamente. equipe, né? É um grande aprendizado isso e é feito sim lá no clube. E agora, esse final de semana, vocês teriam competição, né? Vocês teriam jogos, mas infelizmente aí foi cancelado os jogos. Né? Exatamente. Nós teríamos um jogo, seria o 5º jogo do Gauchão, né? Nós já jogamos 4 partidas, né? Não perdemos ainda, empatamos 3 e vencemos uma, né? Também, estão invictos ainda. Estamos invictos na competição, né? Inclusive a nossa categoria esse ano perdeu somente 2 jogos até agora, e fora de casa. Quantos jogos vocês disputaram esse ano até o momento? Tem uma ideia aí, Luiz? É bastante jogo, mas... uns 20 jogos. É bastante coisa. 20 jogos, bastante, né? Porque tem mais competições além destas 2 competições, né? A gente também joga a Lizer, que é uma liga serrana, né? Entendi. E o Encosta da Serra, né? Que é a Alifesa. Que é a Alifesa. Alifesa, né? Exatamente. E essas competições regionais também ajudam a preparar, né? Para essas competições maiores, acredito eu. Ajuda a preparar, ajuda a dar minutagem, né? Alguns atletas a gente não coloca em algumas competições, coloca em outras, né? Então dá minutagem para todos, né? E dá vivência para todos de vestiário, de campo, de jogo, né? É bem importante também. E o Novo Hamburgo, como eu disse no início, né? Nós estamos nos preparando para o IFPAM, né? Nós temos mais 8 treinos até o IFPAM, né? E é uma competição onde nós vamos enfrentar clubes fortes, né, do cenário nacional aí, né? Nós vamos jogar contra o Curitiba, né, Guarapuava, Paraná. Nós vamos enfrentar o Internacional também, Juventude. Então, é uma competição bem forte que a gente está se preparando. E como é que tu acredita que chega a tua equipe para essa competição em si, falando do IFPAM, tendo que, querendo ou não, é a primeira vez que o Novo Hamburgo vai, não tem tanta aquela carga de responsabilidade, mas mesmo assim está representando a camisa de um campeão gaúcho, né? Exatamente, exatamente. E essa competição é uma competição muito forte, os clubes vão para lá todos para vencer, né? E a nossa ideia são 2, né? Nós temos um objetivo de passar de fase, né? E colocar jogadores no cenário também. Muito importante que alguns jogadores nossos apareçam no cenário numa competição como essa. O Novo Hamburgo vem fazendo, acho que esse trabalho de base e vem colocando vários atletas, né, em vários clubes no país, né? Exato. A gente tem vários atletas que recentemente o pessoal, até o Johnny veio aqui, o Johnny Almeida da Sub-17, né, o Eduardo Halpe da Sub-20, a gente acaba às vezes perdendo alguns atletas que a gente contava, porque realmente ele estava se destacando e vem outro time e leva. Mas isso eu acho que é o grande trabalho de um clube do interior para conseguir colocar essa gurizada em cenário, né? Exatamente. Nós mesmo ali da categoria Sub-15, né, nós vamos sem 2 atletas para essa competição, né? Nós perdemos o nosso goleador, né? Ele foi para o Internacional. Como é que é o nome dele? Pode Alexandre. falar?
E nós também, o Kaique... Teve outro Alexandre que foi agora para o Internacional, tá no profissional, né? Que é o Alexandre Alemão. Exatamente, exatamente. Tá no Inter, e saiu do Novo Hamburgo, né? E saiu do Novo Hamburgo. Exatamente. E o Kaique, né? Nosso camisa 10, foi para a Chapecoense, né? E até saiu agora, semana passada, né? Mas a gente... Setor ofensivo um pouco desfalcado, então. Um pouco desfalcado. Nós estamos ainda aguardando aí a chegada de 2 atletas, né? Que já havia um monitoramento, né? Sim. Não são daqui do estado, então a gente está ainda aguardando a documentação e a liberação da escola, porque ele tem que chegar aqui, já tem tá matriculado. Que matricular aqui, né? Sim. Mas são 2 atletas que a gente não pode segurar, né? Claro. Se eles têm essa oportunidade, nós temos que abrir as portas para outros ter a mesma oportunidade. Sim, sem dúvida. Há uns anos atrás, o Novo Hamburgo tinha aquela questão do selo da CBF de poder ter o alojamento, né? Hoje não tem, mas se tem outras formas de fazer isso, né? Exatamente. Mas facilitaria se tivesse um alojamento também, né, Luiz? Sem dúvida, mas eu... É uma questão de crescimento do próprio clube, né? Acho que esse selo é uma das coisas que o Novo Hamburgo tem que buscar com muita vontade aí nesse sentido, né? Eu acredito que está sendo feito um trabalho lá dentro para que isso ocorra novamente, para que o Novo Hamburgo busque o selo, né, da CBF de clube formador, né? E seria muito importante até para o cenário de atletas jovens, né, deles vir buscar aqui no Novo Hamburgo, né, a primeira chance, porque desta forma nós temos que chegar no atleta e mostrar para ele o nosso trabalho. Sim. E sendo nós um clube formador, já facilitaria para ele vir, né? Não Sim. precisaria esse esforço de convencê-lo e de mostrar para ele, né, que aqui é um grande clube, né? Dentro do estado do Rio Grande do Sul, olha, se tirar o Inter e o Grêmio, a estrutura do Novo Hamburgo não deixa a desejar. Não né? deixa a desejar para ninguém, né? É um time que deveria estar numa Série B de brasileiro, com certeza. Sem dúvida, porque, poxa vida, o atleta ele entra lá, é um clube fechado, né, com segurança, ele tem tudo lá dentro, ele tem academia, ele tem salas de exercício, ele tem 3 campos de futebol, Sim. todo o material, né, de jogo disponível, né? Então, ele é um clube estruturado. Com certeza. Luiz, a gente está finalizando o programa já, o tempo passa rápido, a gente poderia ficar conversando muito mais aqui. Bom bate-papo. Quero te agradecer muito pela presença e portas abertas aqui no Esporte na TV para voltar outras vezes aqui, quem sabe trazer até uns atletas para conversar com a gente aí. Pô, seria maravilhoso trazer atletas até para eles colocar o que eles pensam, né, de tudo isso, e eu fiquei muito grato com o convite, né, muito grato mesmo. Estamos juntos. Certo? E espero sempre trabalhar em prol do clube, né? E quem sabe um dia, né, o que a gente sente um pouquinho de falta é o apoio da comunidade. Sem dúvida. A comunidade hamburguense poderia apoiar muito mais e também o empresariado, que a gente sabe que é fundamental para isso aí. Luiz, muito obrigado. Obrigado. Então tá, pessoal, a gente volta na segunda-feira com mais Esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.